Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Olha, a gente tem pela frente um mergulho absolutamente fascinante. Nós vamos destrinchar um estudo acadêmico super profundo sobre um verdadeiro manual antigo de liderança que a gente encontra lá no texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. É de explodir a cabeça pensar que palavras escritas há milênios ainda são alvo de um estudo tão intenso nos dias de hoje, e nós vamos entender exatamente por quê. Mas vem cá, antes da gente entrar de cabeça nisso, vale a pena parar e pensar em uma pergunta vital. O que é que realmente define uma liderança eficaz? Hoje em dia, no nosso mundo corporativo, institucional moderno, cheio de métricas, currículos pesados e habilidades técnicas, é muito fácil perder de vista o que de fato sustenta um líder no longo prazo. E se a resposta definitiva sobre o que qualifica alguém para liderar não estiver num best-seller moderno de negócios, mas sim num documento lá do primeiro século? Loucura, né? Então, bora lá, vamos entender isso direito. A nossa explicação de hoje é totalmente baseada num artigo brilhante, publicado na revista Luzeiros, lá em 2020. Os pesquisadores Diego Oliveira da Costa e Luan da Silva de Oliveira fizeram uma análise exegética meticulosa, ou seja, eles pegaram as diretrizes originais do apóstolo Paulo e fizeram uma interpretação técnica, histórica e super profunda de cada uma delas. Agora, para a gente captar o peso real dessas diretrizes, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a linha do tempo. Os estudiosos apontam, de forma bem imparcial, que essa carta foi escrita num período bem crítico, ali entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Mais exatamente, ela se encaixa ali entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma. Pensa num momento crucial de mentoria. Paulo, que já era o veterano, estava basicamente passando o bastão, sabe, instruindo um jovem líder chamado Timóteo sobre como ele deveria conduzir a comunidade lá na cidade de Éfeso. E para não nos perdermos no meio de tantas informações e das 14 qualidades mencionadas no texto, a gente dividiu a análise em 5 partes rápidas. Primeiro, o manual de liderança. Depois, o foco na família. Aí vamos para a disciplina alimentar, comportamento e caráter, e a gente fecha com a ideia do líder contemporâneo. Vamos nessa? Começando logo pela nossa primeira parada, o manual de liderança e os seus princípios fundamentais. A grande premissa aqui é como os autores do estudo enxergam essas instruções deixadas no documento. O artigo defende que esse trecho de 1 Timóteo estabelece princípios que são simplesmente inegociáveis. Não é o tipo de coisa, foi uma sugestão que fez sentido na época e caducou. Nada disso. São orientações totalmente prescritivas e universais. A exigência ali é de um nível de integridade e de coragem tão alto que transcende qualquer era cultural, servindo de alicerce absoluto para qualquer organização cristã. O que nos leva direto para a nossa segunda sessão, o foco na família, ou a liderança começando dentro do lar. Os pesquisadores notaram uma sacada muito interessante na estrutura desse texto paulino. A gestão da família funciona como um baita pré-requisito, que vem muito antes da pessoa sequer pensar em ter uma missão institucional. Para entender o porquê disso, a gente tem que ir lá para os termos originais. A primeira expressão grega analisada é mias gunaikos andra. Traduzindo de forma bem direta, ela fala sobre o estado civil e as relações daquele indivíduo. E olha, o que é realmente fascinante nessa parte é o debate por trás do termo. A tradução literal seria tipo, marido de uma mulher. Só que o estudo mostra que, olhando todo o contexto, a ideia não é dizer que o líder tem que ser obrigatoriamente casado o tempo todo, ou que ficar viúvo tiraria ele da jogada. Vários teólogos explicam que essa frase é, na verdade, um mandato claríssimo de fidelidade relacional. É uma defesa firme e inegociável da lealdade no casamento, e não uma regrinha burocrática e fria sobre recasamento, por exemplo. A próxima expressão grega que é fundamental é oiko kalos proistamenon, que quer dizer algo como que governe bem a própria casa. E isso ilustra perfeitamente a lógica da liderança daquela época. Rola uma transição muito clara do microambiente, que é a casa da pessoa, lá para o macroambiente, que é a igreja. Faz todo sentido, né? Se a organização falha ali no núcleo menor, como é que o líder vai ter estrutura e capacidade para ajudar todo o resto do grupo? Trazendo tudo isso para a prática do dia a dia, o artigo até cita umas dicas excelentes do autor Toller para conseguir manter essas fronteiras saudáveis. Primeira, estar genuinamente disponível para os momentos com a família. Segunda, os problemas institucionais ficam lá no trabalho, não se leva isso para casa. E terceira, planejar aquelas férias intencionais, sabe? Só para escapar um pouco daquela panela de pressão constante que vem com o cargo. Afinal de contas, a família acaba sendo o centro de gravidade que mantém o líder de pé. Avançando um pouco, a gente entra na nossa terceira sessão. Disciplina alimentar, que trata muito do domínio sobre si mesmo. Porque, vamos combinar,
Liderar os outros exige, antes de mais nada, que a pessoa consiga liderar a si mesma. E é bem legal ver como os estudiosos dividem metodicamente essa questão da autodisciplina. Eles quebram isso em duas esferas principais: a física, que envolve toda a parte de dieta e consumo de substâncias, e a esfera comportamental, que vai lidar com a nossa mentalidade e as atitudes que a gente toma. Na esfera física, a gente logo esbarra com esse termo grego aqui, nephalion. Etimologicamente, a raiz da palavra tem a ver com se abster do vinho, mas a pesquisa deixa claro que, na prática, o significado expandiu bastante. Passou a representar um estado geral de prudência, de temperança e de estar constantemente vigilante. Resumindo, não deixar que absolutamente nada ofusque a clareza da mente. E super conectada a essa ideia, vem a expressão me paroinon, que significa não inclinado ao vinho. Muito mais do que focar só em beber ou não beber, o dicionário grego está descrevendo um comportamento. É literalmente uma proibição expressa para que o líder não seja aquele tipo autoritário, briguento ou violento por estar sob o efeito de alguma substância. É bem legal notar como o artigo coloca o debate acadêmico sobre isso na mesa, de forma super transparente e neutra. De um lado, tem um grupo de teólogos que defende que essa orientação antiga pede a abstinência total mesmo, para evitar qualquer tentação ou escândalo e manter a conduta blindada. Do outro lado, tem uma galera que interpreta isso como uma grande metáfora sobre moderação e equilíbrio, lembrando que na cultura daquela época, a bebida também tinha usos variados no dia a dia. Mas, no fim das contas, a essência das duas visões é rigorosamente a mesma: o controle estrito sobre o próprio corpo. Bora para nossa quarta sessão, comportamento e caráter, mergulhando na ética do líder. Aqui, a lente de aumento foca direto na ética e nas atitudes sociais que o texto exige. A palavra de ouro nessa hora é cosmion. Ela se refere àquela pessoa que é modesta e muito digna. Um líder cosmion é alguém super organizado, respeitoso e discreto, tanto no jeito de se apresentar quanto no de agir. É o total oposto do exibicionismo. Não é uma pessoa que atrai os holofotes de um jeito espalhafatoso, mas sim que se destaca naturalmente por ter uma presença muito agradável e conveniente para todos ao redor. Outra característica inegociável é ser sófrona, ou seja, ser possuidor de uma mente sã e extremamente equilibrada. É aquela pessoa que toma decisões de cabeça fria, de forma racional e pautada em princípios muito sólidos. Sabe aquele líder que não age por impulso ou dá um chilique emocional bem no meio de uma baita crise? É exatamente esse o perfil. E, para fechar essa parte grega, a gente tem a expressão afilargiron, que significa ser totalmente desapegado da avareza. O artigo faz questão de destacar o quanto esse aviso era levado a sério. Para se ter uma ideia, na mesma carta, o amor ao dinheiro é chamado sem meias palavras de a raiz de todos os males. Um líder com as intenções no lugar certo nunca vai usar sua vocação para enriquecer ou correr atrás de ganhos financeiros altos. A generosidade tem que sempre imperar sobre a cobiça. O que nos traz, enfim, para nossa quinta e última sessão, o líder contemporâneo e como a gente aplica tudo isso hoje. Então, como é que 14 princípios milenares que vão lá do micro para o macro conseguem aterrissar na nossa realidade de hoje? O grande X da questão é maravilhosamente resumido nessa citação do estudo, baseada nos escritos da autora Ellen G. White. Aquele que falha no governo da própria casa não está qualificado para conduzir a Igreja de Deus. A grande sacada dessa análise toda é revelar para a gente que, lá na antiguidade, ninguém se importava primariamente com um currículo cheio de diplomas ou táticas complexas de administração técnica. O foco absoluto era o caráter ético interno do indivíduo, que é plantado lá em casa e só depois transborda, de forma natural, para a comunidade inteira. E isso nos deixa com uma pergunta muito profunda para pensar no final. Será que as nossas organizações modernas estão priorizando o caráter ético e a autodisciplina com o mesmo rigor com que priorizam a habilidade técnica pura e simples? Esse documento lá do primeiro século joga na nossa cara que qualquer habilidade vira uma casca vazia se não for construída em cima da rocha sólida da integridade. É um pensamento de explodir a cabeça para a gente levar para a vida, não é? Pessoal, muito obrigada por acompanharem mais essa análise com a gente e que a gente continue sempre com essa curiosidade de aprender cada vez mais. Até a próxima!